Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula. Então, pessoal, a gente já viu muitos conteúdos e a partir de agora a escola vai procurar meios de avaliar vocês. Esta aula de hoje será uma revisão do capítulo 3, o metabolismo energético, onde iremos revisar todo aquele conteúdo relacionado à respiração celular que nós vimos, beleza? Primeira questão diz o seguinte: o metabolismo celular de carboidratos inicia-se com a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, passando pelo ciclo de Krebs e transporte de elétrons. Sobre esse tema estão corretos. O item 1. A glicólise não produz energia na forma de ATP. Já está errado, pessoal, esse item 1. A gente viu que a glicólise ela produz 2 ATPs, o saldo final de ATP. Então, esse item 1 já está incorreto. O item 2, no ciclo de Krebs, são produzidos as moléculas de CO2 que são expelidas pelos pulmões. Isso é verdadeiro, pessoal. Lá no ciclo de Krebs a gente viu que são produzidos gás carbônico. Então, a gente já tem verdadeiro lá o item 2. Vamos ver o item 3. A maior quantidade de ATP é formada na cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Também é um item verdadeiro. Então, nós já temos verdadeiro aí, o 2 e o 3. O 4. O piruvato, formado na etapa de glicólise, é utilizado na etapa de ciclo de Krebs para a geração de mais ATP. Isso também é verdadeiro. A gente viu que o ciclo de Krebs ele inicia com aquela moléculazinha de piruvato, né, que vai ser transformada em acetil-CoA. Então, 2, 3 e 4 estão verdadeiros. E o item 5. A quantidade de ATPs formados na etapa seguinte, a glicólise, é menor que na própria glicólise. Isso é falso. A gente viu que a glicólise produz apenas 2 ATPs e a respiração celular produz 38. Então, aí, pessoal, nós temos verdadeiro, os itens 2, 3 e 4. A respostinha é a letra D, pessoal. 2, 3 e 4. Beleza? Questãozinha 2 diz o seguinte: o esquema abaixo apresenta uma das etapas metabólicas da respiração celular. Todo mundo conhece esse esquemazinho aí, que é o ciclo de Krebs, que está ocorrendo na matriz das mitocôndrias. A gente viu isso nas explicações. Sobre essa etapa, julgue as afirmações abaixo. Primeira, etapa conhecida como ciclo de Krebs ou Calvin. Isso é falso, pessoal. O ciclo de Calvin, né, é o ciclo das pentoses que ocorre lá na fotossíntese. Então, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, tu vai eliminando aí as alternativas que aparecem o item 1. A letra A eu elimino, só a letra A por enquanto, né? Aliás, a letra A e a letra E, que diz que todas são verdadeiras. Vamos para o item 2. Ocorre somente no interior das mitocôndrias. Isso é verdadeiro. O ciclo de Krebs só ocorre no interior das mitocôndrias. O item 3 diz o seguinte: no final dessa etapa são formados 2 moléculas de gás carbônico, 3 NADH, mais um FADH2 e um GTP. Também isso é verdadeiro, pessoal. A gente viu os produtos finais do ciclo de Krebs. Então, aí eu tenho o 2 e o 3 verdadeiros. E o item 4 diz o seguinte: o ciclo tem início com a reação entre acetil-CoA e o ácido oxalacetático, o oxalacetato. Isso é verdadeiro. Então, aí nós temos 2, 3 e 4 são verdadeiros. Respostinha é a letra D. Os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros. Isso aqui, pessoal, é um espelho das questões que vocês irão encontrar como forma avaliativa, beleza? A questão 3 diz o seguinte: analise o esquema da respiração celular em eucariotos a seguir. Tem aí o esquemazinho, que vai desde a glicólise até a cadeia transportadora de elétrons. Com base nas informações contidas no esquema e nos conhecimentos sobre respiração celular, considere as afirmações a seguir. 1.
A glicose é totalmente degradada durante a etapa A, que ocorre na matriz mitocondrial. Dê uma olhada aí no esquemazinho, pessoal. Essa etapa A é a glicólise, que ocorre no citoplasma. E, além disso, a glicose ela só é parcialmente degradada. Então, esse item 1 está incorreto. Vamos para o item 2. A etapa B ocorre no hialoplasma da célula. Cadê a etapa B? Dê uma olhada lá, ó. A etapa B, que está aqui, pessoal. A etapa B, ó, que está aqui nós temos o ciclo de Krebs. E ela não ocorre no hialoplasma. O ciclo de Krebs ocorre na matriz das mitocôndrias. Então, também esse item 2 está incorreto. O item 3. A etapa C. Olha lá a etapa C, pessoal. Ó, etapa C, cadê? Está aqui. Ó. A etapa C está aqui. Ocorre nas cristas mitocondriais e produz maior quantidade de ATP que a etapa B. Isso é verdadeiro, né? O item 3 aí está verdadeiro, que ali é a cadeia respiratória, a etapa C. O item 4. O processo anaeróbico que ocorre no hialoplasma corresponde à etapa A. Isso é verdadeiro, ali é a glicólise, né? Um processo que não utiliza o oxigênio. Então, pessoal, a gente tem verdadeiros, os itens 3 e 4. Então, aí a alternativa correta, a questão que é os itens verdadeiros, nós temos os itens 3 e 4 é a resposta. Está na letrinha C. Somente as afirmações 3 e 4 são verdadeiras. A questãozinha 8 diz o seguinte: assinale a alternativa correta em relação ao saldo final, rendimento líquido na produção de ATPs, pela via de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, respectivamente. Então, vamos lá, pessoal. Essa é uma questão muito interessante sobre o processo de respiração celular. A gente viu que lá na glicólise são utilizadas 2 moléculas de ATPs para iniciar a reação, são produzidas 4 moléculas, porém, o saldo energético de ATP lá na glicólise são apenas 2, porque 2 ATPs serão descontados uma vez que foi utilizado 2 ATPs iniciais. No ciclo de Krebs, a gente viu que também tem um saldo energético final de 2 ATPs e a cadeia transportadora, 38 moléculas de ATP. Logo, a respostinha aí está justamente na letra A. 2 e 38, né? 2 moléculas de saldo energético na glicólise, 2 no ciclo de Krebs e 38 na cadeia transportadora de elétrons. A questãozinha 5 diz o seguinte, pessoal. Observe o esquema de uma mitocôndria e marque a alternativa que indica corretamente o nome da etapa do metabolismo energético celular que ocorre no número 1. Então, pessoal, nessa mitocôndriazinha aí, esse número que está indicado por 1 está mostrando as cristas mitocondriais, né? Ó, cristas mitocondriais. Essa partezinha em azul é a matriz mitocondrial onde vai ocorrer o ciclo de Krebs. Mas aí, nas cristas mitocondriais, qual da etapa da respiração celular ocorre? A gente já viu isso, que é a cadeia respiratória, né? Então, aí nós temos a respostinha letra C, a cadeia respiratória ou a cadeia transportadora de elétrons. A questãozinha 6 diz o seguinte: durante a atividade física, o glicogênio muscular é catabolizado, formando moléculas de glicose que, pela respiração celular, são quebrados em dióxido de carbono e água, com consequente liberação de energia na forma de ATP. Porém, quando o exercício físico se torna muito exaustivo e ou vigoroso, a quebra da glicose não acontece totalmente. Nessa condição, a degradação completa da glicose fica impedida, porque o ambiente celular apresenta limitações na quantidade de... Vamos lá, pessoal. Por que a molécula de glicose ela não vai ser quebrada totalmente no processozinho, né, que está sendo descrito aí? Está faltando o quê, pessoal? Está faltando oxigênio, né? Ó.
respostinha aí é a letra C. Falta o oxigênio. É essa falta de oxigênio que faz com que a molécula de glicose não seja totalmente consumida na glicólise. Viu? Isso é questão de prova, questão do Enem. Prestar atenção nessas restriçõezinhas do metabolismo celular. A questão 7 diz o seguinte: qualquer ser vivo precisa de energia para realizar suas funções metabólicas. Seres vivos aeróbios realizam um processo conhecido como respiração celular, sobre o qual é correto afirmar que, letra A, a glicólise, etapa da respiração celular, também conhecida como fermentação. Isso está incorreto, pessoal. A glicólise ela é comum à fermentação, mas ela não pode ser chamada de fermentação. A letra B compreende um processo pouco eficiente, pois são obtidos apenas 2 ATPs. Prestar atenção para não cair na pegadinha das questões. Ele não está falando especificamente da glicólise, ele está falando da respiração celular do processo formado por 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora. Logo, a alternativa B está incorreta. A letrinha C diz o seguinte: o ATP utilizado e produzido na respiração celular, sendo moeda energética também na respiração anaeróbica. E aí nós temos a respostazinha, pessoal. O ATP é a moeda de troca durante o processo de respiração celular. Tem até um tópico do livro de vocês que fala isso. ATP, moeda de troca no processo energético. Beleza? Então aí nós temos a letrinha C como resposta. Questão 8 diz o seguinte: considere as seguintes etapas da respiração celular. 1. Cadeia respiratória. 2. Formação do acetil-CoA. 3. Ciclo de Krebs. E 4. Glicólise. Assinale a alternativa que contém a sequência correta dos eventos da respiração celular. Bora lá, pessoal. Na respiração celular, qual é a primeira etapa da respiração celular? É a glicólise. Então, você vai procurar aí as alternativas que iniciam com o número 4. Você já elimina. Ih, questão muito fácil. Então, você elimina todas as alternativas e aí você já tem a respostazinha. Tá aí, ó. Letra D. Primeira etapa é a glicólise. Depois da glicólise, vai acontecer a formação do acetil-CoA lá na entrada do piruvato, na mitocôndria. Né? Seguida, acontece o ciclo de Krebs e, por último, a cadeia respiratória. A questão 9 tem uma figurinha e ele fala o seguinte: a estrutura anterior, na forma como está representada, refere-se a... O que é isso aí, pessoal? A gente viu essa formaçãozinha. Aí está se falando do ATP. O ATP é um nucleotídeo formado por uma base nitrogenada, adenina, uma ribose, né, um carboidrato, a ribose, mais os 3 átomos de fosfato. Logo aí, nós temos como resposta, não tem nem o que discutir, está lá na letrinha E. Um nucleotídeo que participa da de reações bioquímicas como fornecedor de energia. Aí é a moléculazinha de ATP. Então, aí nós temos a respostinha letra E. E a última questão, pessoal, dessa sessãozinha de exercício, revisão. As reações metabólicas são classificadas em 2 grandes grupos. A respiração celular pode ser considerada uma reação chamada de... Presta atenção que a gente viu essas definições. O metabolismo, que é dividido em 2 categorias, anabolismo e catabolismo. Vocês perceberam, deu para perceber, pessoal, que o processo de respiração celular é um processo catabólico, um processo de catabolismo? Porque vamos lembrar, ó, o catabolismo moléculas grandes são degradadas para produzir moléculas menores, né? O anabolismo usa-se moléculas menores para construir moléculas maiores. Nesse caso, como está tendo a degradação de moléculas na respiração celular, esse processozinho é um processo aí, ó, de catabolismo que está na alternativa A. Então, pessoal, nossa aula termina aqui. A lista de exercícios que vocês responderam, ela está baseada mais ou menos nesse mesmo sentido dessa revisãozinha que eu acabei de fazer com vocês. Respondam, né, com atenção, não vão pegando resposta de internet não, pessoal. Respondam por conta, estudem, assistam aos videoaulas anteriores, revisam
e respondam à atividade com consciência. Beleza? Valeu, até a próxima!